Você já perdeu a paciência com alguém e depois se arrependeu? Talvez numa discussão com seu parceiro, um colega de trabalho ou até mesmo com um desconhecido no trânsito, aquele momento em que você fala o que não queria ou age de forma impulsiva e depois vem o peso, o arrependimento. E se eu te dissesse que existe uma maneira simples, mas poderosa, de nunca mais reagir assim, de manter a calma mesmo quando tudo ao seu redor parece fora de controle? Neste vídeo, você vai descobrir um segredo milenar que pode transformar a sua forma de reagir ao mundo, o estoicismo. Controlar as emoções parece impossível quando somos provocados, pressionados ou quando algo nos tira do eixo. Mas o que poucos sabem é que existem técnicas práticas que foram usadas por imperadores, generais, filósofos e que continuam mais relevantes do que nunca. Não estamos falando de virar um robô, de reprimir o que você sente. Muito pelo contrário, estamos falando de dominar suas emoções, ao invés de ser dominado por elas. Perder o controle pode destruir relações, fechar portas e tirar nossa paz. Talvez você já tenha sentido isso, aquela tensão no corpo, a mente acelerada, o impulso de dizer algo na hora e depois aquele silêncio pesado e o pensamento, eu podia ter feito diferente. A boa notícia é que você pode, e a filosofia estoica pode te ensinar exatamente como. O estoicismo surgiu na Grécia há mais de 2000 anos, mas foi em Roma que ele se tornou uma filosofia prática de vida. Grandes nomes como Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio não eram apenas teóricos. Eles enfrentavam guerras, traições, tragédias pessoais e ainda assim cultivavam paz interior. Eles criaram princípios para viver com clareza, força mental e equilíbrio emocional, mesmo diante do caos. Marco Aurélio, imperador de Roma, escreveu para si mesmo em seu diário pessoal: "Você tem poder sobre sua mente, não sobre os acontecimentos externos. Perceba isso e encontrará força." Essa frase resume o coração do estoicismo. Você não controla o mundo, mas controla como responde a ele. E como aplicar isso na prática? Existem 3 pilares do estoicismo que podem transformar sua maneira de lidar com as emoções. Vamos começar pelo primeiro. O primeiro pilar é entender de forma clara e objetiva o que está sob o seu controle e o que não está. Parece simples, mas isso muda tudo. Você não pode controlar o comportamento dos outros, o clima, o trânsito, o que dizem sobre você, mas pode controlar como você reage a tudo isso. Quando você foca sua energia apenas naquilo que depende de você, deixa de desperdiçar forças com o que está fora do seu alcance. Imagine alguém te provocando. Você pode escolher se vai absorver aquilo e reagir impulsivamente, ou se vai respirar, pensar e responder com serenidade, ou simplesmente não responder. Essa escolha é sua. Epicteto dizia: "Não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas." Ou seja, não é o que acontece, mas como interpretamos o que acontece. O segundo pilar é mais desafiador. Dominar a si mesmo é mais nobre do que vencer os outros. Reagir com raiva é fácil. Explodir é fácil. O difícil é se manter firme e calmo diante da ofensa, da crítica, do erro alheio. O estoico entende que há um espaço entre o estímulo e a resposta, e é nesse espaço que mora a liberdade. Quando alguém te ataca verbalmente, sua primeira reação pode ser devolver na mesma moeda. Mas e se você usasse uma pausa de 2 segundos, uma respiração consciente, uma pergunta interna? Vale a pena responder isso agora? Essa microdecisão muda tudo. Você retoma o controle da situação e, o mais importante, de si mesmo. Dominar-se é um treinamento. É como um músculo. No início você vai falhar, vai reagir sem pensar, mas com prática, começa a perceber o momento antes da reação, e é aí que a verdadeira força nasce. O terceiro pilar estoico talvez seja o mais incomum, mas também um dos mais eficazes: a chamada visualização negativa, ou praemeditatio malorum. Parece estranho à primeira vista, mas é simplesmente o hábito de imaginar, todos os dias, os possíveis contratempos que podem acontecer e se preparar mentalmente para eles. Antes de uma reunião importante, pense: e se alguém discordar agressivamente de mim? E se algo técnico der errado? Como eu quero reagir? Se você antecipa o pior com calma e racionalidade, dificilmente será pego de surpresa emocional. O estoico se prepara psicologicamente para as adversidades e por isso, quando elas vêm, e elas sempre vêm, ele não se desespera. Essa visualização não é pessimismo. É preparo, é uma forma de blindar sua mente
para que nada externo roube sua paz. Marco Aurélio fazia isso todos os dias, como parte de sua rotina. E você também pode começar hoje. Agora, talvez você esteja se perguntando: ok, entendi os conceitos, mas como começo a praticar isso no meu dia a dia? Então aqui vai um mini desafio estoico de 3 dias. Simples, mas extremamente transformador. Dia 1. Hoje, apenas observe. Preste atenção às suas reações automáticas. Quando você sentir raiva, irritação ou impaciência, anote, não julgue, só observe. O simples ato de perceber já é o primeiro passo para mudar. Dia 2. Aplique a técnica da pausa estoica. Quando alguém disser algo que te irrita, ou quando algo sair do planejado, pare, respire, conte até 3. E só então, decida o que vai fazer ou dizer. Essa pequena pausa pode evitar grandes arrependimentos. Dia 3. Ao acordar, pratique a visualização negativa. Imagine 2 situações que podem te irritar ou frustrar durante o dia. Visualize como você quer reagir a elas, com calma, firmeza e racionalidade. Isso prepara sua mente para manter o controle mesmo diante do imprevisto. 3 dias. 3 passos. E você vai perceber como sua mente começa a se comportar de forma diferente, mais firme, mais equilibrada, mais estoica. E por que tudo isso importa? Porque quando você domina suas emoções, você se liberta, você para de ser marionete do mundo externo. As palavras dos outros não te afetam mais como antes. Você escolhe como responder, e essa é uma das maiores liberdades que um ser humano pode conquistar. Imagine viver com mais paz, sem arrependimentos por explosões emocionais, sem carregar raiva desnecessária. Imagine ter clareza para tomar decisões difíceis, mesmo sob pressão. Essa é a proposta do estoicismo, uma vida de virtude, autocontrole e verdadeira liberdade emocional. Talvez a maior lição do estoicismo seja essa: você não precisa mudar o mundo para ter paz, só precisa mudar a forma como enxerga e responde a ele. E isso não é algo reservado a sábios ou monges. Isso é algo que você pode praticar agora, hoje, em qualquer situação. Você não vai acertar sempre. Vai ter dias em que vai perder a paciência, vai se irritar, vai esquecer de pausar. Mas a diferença está em perceber o que aconteceu, aprender e se comprometer a tentar de novo. O progresso não está na perfeição, está na prática constante. Lembra daquela discussão que você teve recentemente e que ainda pesa na sua mente? E se você tivesse reagido de outra forma? E se você tivesse usado o que aprendeu aqui hoje? O estoicismo não muda o passado, mas te prepara para o próximo encontro, o próximo desafio, a próxima chance de fazer melhor. E com o tempo, você vai notar algo curioso. As pessoas ao seu redor vão começar a mudar também. Não porque elas mudaram, mas porque a sua maneira de lidar com elas mudou. Você deixa de ser reativo e passa a ser estável, uma âncora emocional em meio ao caos. Alguém que inspira simplesmente por ser firme, calmo, presente. Se todo mundo grita, quem permanece em silêncio se destaca. Se todos reagem, quem responde com consciência lidera. E se todos buscam vencer, quem domina a si mesmo já venceu. Você não precisa de uma filosofia complexa. Só precisa de 3 coisas: consciência, escolha, ação. Consciência do que sente, escolha de como reagir, e ação consistente para se tornar alguém que vive com sabedoria e presença. Sabe o que é mais interessante? Quanto mais você pratica o autocontrole, menos esforço ele exige. A princípio, parece cansativo pensar antes de reagir, mas com o tempo isso se torna natural. A mente aprende que não precisa responder tudo, não precisa entrar em todas as batalhas. Você se torna seletivo e isso é liberdade. Tem uma frase muito poderosa de Sêneca que diz: a maior vitória é vencer-se a si mesmo. A maior batalha não é contra os outros, não é sobre ganhar argumentos, provar quem está certo ou impor sua opinião. A verdadeira batalha é interna. É contra o ego que quer sempre ter razão, contra a vaidade que precisa ser reconhecida, contra o orgulho que nos impede de ouvir. E quando você começa a vencer essas batalhas silenciosas, tudo muda. Talvez você esteja pensando: mas eu sou uma pessoa explosiva. Será que isso funciona para mim? Sim. E talvez funcione até melhor, porque quem sente demais, quem se entrega facilmente às emoções, pode, com treino, desenvolver um poder ainda maior. Não é sobre não sentir, é sobre não se curvar ao que se sente. Imagine isso. Você entra em uma discussão e a pessoa começa a elevar o tom. Ela quer provocar, quer te tirar do sério, mas você respira fundo, mantém a postura
e responde com clareza e firmeza sem elevar a voz. Sabe o que acontece? A tensão perde a força. O outro perde o controle, porque você recusou entrar no jogo. E sabe o mais mágico disso? Você se sente bem depois. Você dorme em paz, sem arrependimento, sem culpa. Você se torna aquele que influencia, não o que é influenciado. Há uma história interessante sobre Epicteto. Ele nasceu escravo, não tinha liberdade, não tinha posses, mas mesmo assim dizia que era livre. Por quê? Porque ninguém podia tirar dele o controle sobre si mesmo. Um dia, seu dono torceu sua perna com força e ele avisou calmamente: se você continuar, vai quebrar. O homem ignorou e quebrou. E Epicteto apenas disse: eu avisei. Imagine o nível de autocontrole necessário para agir assim, e isso vindo de um homem que nasceu sem nenhum poder, exceto o poder sobre sua mente. Hoje você tem liberdade. Você tem escolhas, mas talvez ainda não tenha percebido que o maior presente da sua vida não é controlar o que está fora, e sim despertar o que está dentro. Você não precisa ser refém dos seus impulsos. Você não é obrigado a agir no calor do momento, e você não precisa mais ser a versão descontrolada de si mesmo. Esse é o momento em que muita gente se desconecta, quando acha que filosofia é algo distante, frio, acadêmico. Mas o estoicismo é o oposto disso. Ele é um manual de vida. Foi feito para ser vivido no mercado, no trânsito, na cozinha, no WhatsApp. Onde há estresse, ele pode ser aplicado. Onde há desafio, ele pode guiar. Onde há emoção descontrolada, ele pode trazer luz. E se tudo isso parece intenso demais, comece pequeno. Comece com uma frase: isso depende de mim. Se sim, haja com intenção. Se não, libere. Só essa distinção pode evitar metade do seu estresse diário. Agora imagine aplicar isso por uma semana inteira. 7 dias sem reagir automaticamente. 7 dias de respostas conscientes. 7 dias observando suas emoções sem ser arrastado por elas. Se isso não transformar sua vida, eu honestamente não sei o que transformaria. Você vai perceber que muitas das brigas, dos desgastes, das discussões nunca precisaram acontecer. Eram só 2 pessoas tentando descarregar dores que nem sempre tinham a ver uma com a outra. Quando você muda, o ambiente muda, porque a sua presença silenciosa passa a comandar o espaço. E por fim, quero que você pense em alguém que sempre te tira do sério. Pode ser uma pessoa difícil da sua família, um chefe, um amigo ou até você mesmo. Agora, imagine se você pudesse lidar com essa pessoa como um estoico, com sabedoria, com domínio, com firmeza. Imagine a leveza que isso traria para a sua vida. Você merece essa paz. Não é um luxo, é uma escolha. E ela começa com uma decisão: a de não ser mais escravo de impulsos, a de não reagir como sempre reagiu, a de criar espaço entre o que acontece e o que você faz com o que acontece. Se você chegou até aqui, parabéns. A maioria das pessoas nem começa. Algumas começam, mas param. Você ficou. Isso diz muito sobre você. Agora me diga nos comentários: qual foi o trecho que mais te tocou? Qual situação você viveu recentemente em que gostaria de ter agido de forma mais estoica? Compartilhar sua história pode ajudar outras pessoas também. Se esse vídeo te ajudou, considere se inscrever no canal. Aqui a gente busca mais do que apenas ideias. A gente busca ferramentas para viver melhor. E se você quiser apoiar esse projeto, compartilhe esse vídeo com alguém que esteja passando por momentos difíceis. Pode ser exatamente o que ela precisa ouvir hoje. Lembre-se, a raiva não te define, a impulsividade não é o seu destino. A calma é uma escolha e ela está nas suas mãos. A gente se vê no próximo vídeo. Seja forte, seja estoico. Até lá!